Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Nate decide começar essa conversa elogiando a roupa dela, mas ela já vai dizendo que ela está com pressa. Ele fala que entende que ela está com pressa, mas que ele só quer conversar com ela durante 2 minutos. E sem olhar para trás, ela fala para ele que ela tem namorado. Mas agora mesmo de longe ela começa a perguntar se o carro é dele. Ele fala que ele tem a chave do carro bem na mão dele e pergunta por quê. E quando ela fala que é um bom carro, ele agradece e fala para ela que ele pegou há 2 semanas. Ele pergunta para onde ela estava caminhando, e ela diz para ele que estava indo para o trabalho. E depois disso ele se apresenta para ela. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Em seguida ele pergunta se ele pode pegar o número dela, e ela fala que tudo bem. E enquanto ela anota o número de telefone para ele, ele pergunta se ela tem namorado. Ela pensa um pouco, mas depois acaba dizendo que sim e fala que eles podem ser amigos. Ele fala que tudo bem e pergunta para ela se ela gostaria de sair para comer alguma coisa. Ela fala novamente que ela precisa ir para o trabalho, mas que ainda tem algum tempo. Dentro do carro, Nate pergunta para ela por que o namorado dela deixou ela andando no frio. Ela fala para ele que não sabe, que perguntou a mesma coisa pro namorado dela. Então o Nate fala para ela que se ele fosse o namorado dela, ele compraria um carro para ela. Tô sabendo, vai. Mas em seguida ele pergunta para ela se ela acha que o namorado dela vai gostar de saber que ela tá ali dentro do carro com ele. Ela diz para ele que eles não estão fazendo nada e começa a rir. Ele fala que só está perguntando porque se fosse ele, ele não gostaria que a namorada dele entrasse num carro de um cara que ela mal acabou de conhecer. E depois que ela fala que provavelmente não, ele pergunta então por que ela faz isso. Ela diz pra ele que ela não sabe, mas ele fala que sabe, e diz pra ela que é porque ela é uma interesseira. Ela fala que já deu pra ela e que já passou da hora dela ir embora. Ele fala que ele também acha que tá na hora dela ir embora, e fala pra ela ter uma boa caminhada. O Charlie vai na direção dessa garota, pede pra ela esperar e fala que vai abrir a porta. Mas ela diz pra ele que não precisa. Ele tenta começar uma conversa ali com ela, mas ela não dá nenhuma chance pra ele. E quando ela volta, ele não fala nada. Então ela pergunta se o carro é dele. E ele fala que ela viu ele abrindo o capô do carro. Ele fala que percebeu que ela estava com pressa para entrar na loja. Em seguida, pergunta o nome dela e se apresenta. E conversando ali com ela, ele acaba descobrindo que ela está passando as férias em Miami, que por um acaso é ali aonde o Charlie mora. E ela conta para ele que ela mora na Pensilvânia. Então ele fala para ela que tentou abrir a porta para mostrar alguma hospitalidade, mas além dela não ter deixado, ela também não parecia querer muita conversa. E para mudar de assunto, ela não responde nada sobre isso e pergunta se ele quer amendoim. E como ele pergunta se ela já andou de Lamborghini e ela responde dizendo que não, ele fala que vai mostrar para ela. Mas agora ele pede para ela esperar e fala que antes dela entrar ele precisa fazer uma pergunta. Ele pergunta por que antes de ver o carro ela ficou tão resistente de falar com ele. E ela responde dizendo porque ela não conhecia ele. Ele fala que ela ainda não conhece ele, que ele poderia ser uma pessoa ruim. E depois que ela fala para ele que ele tem um carro legal, ele pede para ela esperar um pouco. E pergunta para ela se ele não tivesse um carro legal, se ela não teria falado com ele.
e ela responde dizendo que talvez não. Ele pergunta se ela sabe o que é interesseira, e fala para ela que interesseira é aquela pessoa que se aproxima não pelo que a pessoa é, mas sim pelo que ela tem. E que apesar dele saber que ela é interesseira, ele gostou dela e gostaria de pegar o número dela. E mesmo depois dele ter chamado ela de interesseira, ainda assim ela anota o número para ele. E ela deixa claro que vai sair com ele desde que ele leve ela para sair com esse carro. E ele termina dizendo que ele sabe que ela é uma interesseira e que não gosta dele, mas que ele tá com o telefone dela e talvez ele ligue para ela. O Landon pede com licença e pergunta se está tudo bem. E ela começa dizendo que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta o que ela quer dizer e fala para ela que ele só está perguntando como ela vai. Então ela fala que só está tentando dizer para ele que ela está tendo um dia péssimo. Ele fala que o dia dela pode melhorar e pergunta de onde ela é. E depois que ela fala para ele que ela não é dali, ele fala que não entendeu e pergunta se o que ela quis dizer é que ela não é de nenhum lugar. Ele pede para ela parar para falar com ele e se apresenta para ela. E como ela não aperta a mão dele, ele pergunta por que ela não quer nem apertar a mão dele. Em seguida ele fala que já que ela não está num dia muito bom, que talvez seja melhor ele pegar o número dela. Mas ela diz que não e diz também que ela tá bem do jeito que está. E assim que ele abaixa o vidro, ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que estava prestes a sair do carro e em seguida fala que vai sair para falar com ela. E depois que ela fala que ele não disse que o carro era dele, ele fala que realmente ele não sabia, que precisaria dizer. Ela diz pra ele que hoje realmente ela tá de mau humor e muda de assunto dizendo que o carro dele é muito bom. Então ele pergunta se o carro dele fez o humor dela mudar. E por mais estranho que isso possa parecer, ela diz que sim, assim como ela também diz que sim quando ele pergunta se ela quer entrar no carro. E dentro do carro ele começa dizendo que ela é muito linda, apesar de que lá fora ela estava se comportando como se fosse uma doida. E depois que ela fala pra ele que garotas têm dias ruins, ele fala que com certeza, mas ele estava tentando fazer o dia dela melhorar, mas ela estava agindo como se não quisesse falar com ele. Ela diz pra ele que realmente ela não estava num dia muito bom, mas quando ela viu ele entrando dentro desse carro azul brilhante, ela entendeu na hora o que ela tinha que fazer. O Landon até finge que entende, mas ele acaba perdendo a paciência quando ela fala que eles poderiam fazer compras no shopping. Ele fala que vai encurtar a conversa e fala que nunca sairia com ela, e diz que ela é uma interesseira. E fala também que antes de ver o carro ela não estava interessada, portanto é melhor ela dar um fora do carro dele. E termina dizendo que é melhor ela ir para casa pensar no que ela fez hoje. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.